Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no ambiente virtual do Divino Mestre para mais uma exposição desta noite na página do Centro Espírita Divino Mestre aqui no Facebook. Tenho alguns recados para passar para vocês já devem ter visto aí, enquanto o pessoal vai chegando para as nossas atividades desta noite. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Primeiro recado da noite, o projeto Bem Me Quer, que é um projeto do Centro Espírita Divino Mestre, continua com a sua campanha Acolha uma Família. O projeto está arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, além de fraldas e itens de higiene pessoal, para que possam beneficiar famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Como ajudar? É simples, você pode fazer a sua doação, a sua contribuição, por meio da entrega desses alimentos, desses itens, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 horas da manhã até o meio-dia, no endereço da Obra Social Célio Lemos, que fica do lado do Estádio Martins Pereira, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30. E se você precisar de algum contato, alguma informação extra, por favor, entre em contato com a coordenadora do projeto, a Iris, por meio desse telefone, o WhatsApp que está aparecendo na tela, e ela terá prazer em retornar a sua ligação, o seu contato. Lembro a todos também que os nossos atendentes fraternos continuam trabalhando normalmente, aqui neste ambiente virtual, mais seguro para o momento. Se você sentir necessidade de solicitar um atendimento fraterno, por favor, envie apenas o seu nome e o seu telefone para o e-mail que está aparecendo na tela, contato@cedivinomestre.org. Não precisa explicar nenhum motivo, nem dar a sua justificativa, basta apenas o seu nome e o seu telefone, que um de nossos atendentes fraternos gentilmente lhe retornará o contato. Bom, mais pessoas estão chegando. Boa noite, Joana, Mariana. Sejam bem-vindas também aqui na exposição da noite de hoje. Então, eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos, neste momento, serenar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Criador, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade que temos da reencarnação, para fazermos melhor do que já conseguimos fazer até hoje, para buscarmos nos conhecer cada vez mais, nos melhorarmos
e melhorarmos a sociedade em que vivemos. Pedimos a Ti, Pai, que nos fortaleça a coragem e o bom ânimo para enfrentar todos os desafios que nos aparecem pela frente, pois é assim, superando estes degraus, que vamos caminhar, vamos evoluir no rumo do progresso. Pedimos à espiritualidade do Centro Espírita Divino Mestre que possa acompanhar mais esta atividade da noite, possa intuir, orientar o trabalho do nosso amigo que fará a exposição e que as suas palavras, suas reflexões e o seu estudo possam encontrar eco em todos nós, para que possamos nos melhorarmos e promovemos a nossa renovação e a nossa melhora íntima. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Olá, Eduardo. Boa noite, Lincoln. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no ambiente virtual, seguro da página do Centro Espírita Divino Mestre no Facebook, para a exposição da noite de hoje. É um prazer recebê-lo aqui, um amigo tão querido. A gente se encontrar nessa situação aqui é muito, muito legal, muito bacana. E tenho certeza que as reflexões que você vai trazer esta noite vão ser muito interessantes e muito bem aproveitadas por todo o público que está nos assistindo aqui. A palavra é tua, uma boa exposição. Obrigado, Lincoln. Mais uma vez, a todos, né, o nosso muito boa noite. Que Jesus possa nos apoiar, nos inspirar aqui na exploração desse tema. Esse tema, eu explicava agora há pouco para o Lincoln, ele é baseado num capítulo do livro O Homem Integral. Então, se a gente pensar, nós sempre, né, a humanidade conheceu desde sempre o sofrimento. Esses dias que nos passam, né, uma angústia bastante grande em função aí das incertezas ligadas ao coronavírus, eles não são tão diferentes dos dias de 2000 anos atrás. E é muito interessante porque Jesus trouxe uma proposta de libertação do sofrimento, né? E se a gente entende isso, assim, quem não quer, né? E vamos ver, então, assim, o que Joana de Ângeles, nesse livro Homem Integral, nos apresenta como uma proposta dessa libertação. E a gente começa, né, assim, lembrando há vidas que passam pelas nossas e deixam marcas em nós mesmos. O que a gente chama aqui de vidas significativas, né? De alguma forma, elas nos transformam. Vocês podem pensar aí, né, na lembrança de vocês, o pai, a mãe, talvez, né? Mas há pessoas que deixam marcas profundas. E uma dessas pessoas é esse homem, né, que está aí com um retrato que eu tirei da internet. E é muito interessante porque o Divaldo faz frequentes referências a ele, e o nome dele é Albert Schweitzer. Assim, para a gente conhecer um pouquinho sobre ele, e assim, o que ele tem, que ele teve, certamente tem, de bastante significativo. Ele nasceu logo depois da partida de Kardec, vocês estão vendo aí, e ele é de uma região que hoje pertence à França, né? A região da Alsácia-Lorraine. E na época havia uma discórdia entre a Alemanha e a França,
Então, ele era considerado, por alguns, alemão, por outros, francês. E ele faleceu na capital do Gabão, né, em Lambaréné. Nem sei como é que se pronuncia isso aí. O que de tão importante, né, ele deixou? Para a gente conhecer um pouquinho sobre ele, ele foi um aluno brilhante, e fez o curso de Teologia e Filosofia em Estrasburgo, na França. Em 1901, ele tornou-se professor, né? Eu sempre faço uma continha com todos, né? Se ele nasceu em 75 e em 1901 ele era professor, ele tornou-se, então, professor aos 26 anos. Portanto, muito jovem, ele já era docente na Universidade de Estrasburgo. E ele ficou bastante conhecido, né, por ser um dos grandes intérpretes do Johann Sebastian Bach. E é interessante, a biografia que eu li dele, o biógrafo conta, né, assim, que ele encontrou nas selvas equatoriais do Gabão, ele encontrou um homem dedilhando maravilhosamente um órgão e tocando Bach, né? Era nosso amigo Albert Schweitzer, que, inclusive, há gravações na internet dele. Então, se vocês quiserem conhecer, vejam lá. É, de fato, muito, muito interessante, né? Ele próprio, no Gabão, ele era quem construiu o órgão, ele tocava Bach, ele afinava o instrumento, mas, mais do que isso, é importante que a gente conheça uma pequena história dele. E depois de ter se formado em teologia e em filosofia, ele formou-se em medicina, né? E logo depois de formado em medicina, então na terceira graduação dele, ele se casou e soube que havia uma falta muito grande de médicos no Gabão, que era uma colônia francesa. E então ele pediu para se transferir para o Gabão. E quando ele lá chegou, a falta de recursos para o atendimento aos nativos era imensa. E foi dado a ele uma área para que ele pudesse atender aos leprosos no Gabão. Esse lugar era um galinheiro. E, pouco a pouco, né, ele foi trabalhando naquela área e conta, né, como vocês estão vendo aí, que ele atendia até mais de 40 pacientes por dia, todo dia. E à noite, de alguma forma, encontrava tempo para falar sobre o evangelho aos nativos. Então, assim, ele era médico, músico, evangelizador naquela área onde ele atuava. E importante dizer, né, hoje a ciência conhece melhor a hanseníase, mas na época a doença era conhecida, né, como a doença maldita, a doença da Bíblia. Então todos fugiam, né, assim, apavorados dos leprosos. Ele não. E assim, numa época em que o preconceito racial era muito diferente do agora, que nós ainda temos, né? Não tem, nós, humanidade, ainda temos visto, né, notícias recentes, mas ele atendia, né, no Gabão, os pacientes nativos, portadores de uma doença que na época era pouco conhecida, né? O tratamento com sulfas
relativamente recente e num clima de absoluto desprendimento, né? Bem diferente também da região de onde ele vinha, que era a região da Lorena, na França. Mas ainda não é só isso, né? Assim, ele, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele, nessa história de ser alemão ou ser francês, ele acabou sendo preso. Preso e foi enviado de volta para a França. E depois da prisão dele, ele fez várias palestras, conferências, falando sobre o trabalho, as necessidades que ele enfrentava lá no Gabão. Então, ele angariou recursos para melhorar o hospital, e quando ele voltou ao Gabão, ele trazia uma equipe de pessoas que ficavam impressionadas, né, com o exemplo de Schweitzer. E aqui a gente começa assim a tocar, né, assim no nosso tema, porque muitas vezes quando nós estamos trabalhando, né, no regime de abnegação, é bastante comum que lentamente eu comece a influenciar o meu entorno. E ao influenciar o meu entorno, a situação muda de vários, né? Inclusive desses que estão sendo influenciados. Então, ele leva um grupo significativo, né, de pessoas que aderiram, né, ao modo de ser e à proposta dele. E aqui, também tirei da internet, esse aqui é o hospital melhorado, né, lá no antigo galinheiro, né, já com o trabalho de Schweitzer, que é esse senhorzinho que se mostra aqui à frente do hospital. E a gente traz uma frase dele, né, que realmente ilustra bastante bem, né, a questão da proposta do que fazer para libertar-se do sofrimento. Os únicos homens verdadeiramente felizes são os que buscam uma maneira de serem úteis aos outros. Então, né, é uma lembrança de que nós somente podemos, de fato, ser felizes nos dedicando a algo de significado, a algo que tenha valor para o outro, para a comunidade onde nós estamos inseridos. Qualquer outra coisa, nós vamos nos sentir angustiados. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o mandamento maior, vocês certamente se recordam, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele adiciona. E há um segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, uma proposta trina, né, de Jesus, uma proposta amorosa em 3 faces: Deus acima de tudo, o próximo e a você mesmo. Então, nós só somos de fato felizes se nós aprendermos a amar. E aqui, o que é esse amar, né? A proposta de Schweitzer é exatamente essa de nós sermos úteis, né? Já comentei algumas vezes, o filósofo Mário Cortella, certa vez numa palestra, ele lembra sobre a palavra humildade. E ele faz uma exploração da palavra e lembra o seguinte: na raiz da palavra humildade, nós encontramos a raiz humus.
daí vem humildade. Quando ele falou a primeira vez, eu falei, não entendi nada. Vocês bem sabem que humus é terra que fertiliza a terra. Então, é assim, ó, quando você quer plantar, você usa, eventualmente, humus para poder colher frutos. Então, a humildade é exatamente isso, né? Assim, quando você é solo, para que outros possam crescer, possam florescer e dar frutos. Então, isso é humildade, né? Assim, quando você é útil ao outro. E na minha visão, pelo menos, né? Assim, é uma forma do amar da proposta de Jesus, né? Então, assim, nós somos felizes na medida que aprendemos a ser úteis às pessoas que estão ao meu lado. A gente mencionou, né, o Divaldo Pereira Franco. Ele conta um episódio, de certa forma, triste e tocante, em que ele, quando começou, né, os processos de adoção que deu origem à Mansão do Caminho, lá em Salvador, certa vez, e ele comenta, né, nas biografias, está nos livros, ele fala sobre isso várias vezes, que toda vez que ele atendia crianças e adotou algumas, ele fazia em homenagem à irmã Nair, que havia se suicidado. E lá pelas tantas, né, a mãe de Divaldo, Dona Ana, ela desencarna, e é bastante tocante, né, assim, o episódio da desencarnação de Dona Ana, porque ela fala, né, Nair está aqui presente. Ela foi ajudada, né, na sua desencarnação por Joana, ela reconhece que Joana está ali presente, mas vê Nair, né, que a chama de volta ao plano espiritual, pedindo que ela viesse ajudá-la, Nair, né, que havia se suicidado. Então, ela desencarna. E o Divaldo, né, assim, naquele trabalho, vai sempre buscando homenagear Nair, atendendo aquelas crianças, às vezes, abandonadas. E certa vez, a Mansão do Caminho já funcionava, já existia. Ele foi chamado à frente da mansão, a portão, porque havia uma senhora com uma criança nos braços e pedia socorro. E o vigilante pediu que ele fosse lá. Quando ele chegou para atender a senhora tremia. E o vigilante experiente disse: esse tremor me parece fome. E o Divaldo pergunta: a senhora já se alimentou hoje? Ainda não. E a criança magrinha. E ele perguntou: e a criança? Também não. O que a senhora dá a ela? Sopa de papelão. Como assim? É porque eu sou catadora de lixo. Quando eu não tenho dinheiro para comprar comida, eu separo do lixo o papelão de restos de restaurantes, esquento o papelão, ele absorve os restos de comida, a gordura, e eu tomo a sopa de papelão e dou à criança também. E a história, ela não termina aí, porque ele fica muito impressionado e pede para que ela entre, para que se alimentasse e tivesse uma tarefa digna na Mansão do Caminho.
Mas ele pergunta, qual o nome da criança? É Nair. Ele leva um susto, porque ele se lembra da irmã. Aí, enquanto ela já estava sendo atendida, ele vai até a senhora e pergunta, por que a senhora deu a ela o nome de Nair? É porque quando eu estava grávida, eu tive um sonho em que uma senhora baixinha, de olhos verdes, chegou com a criança até a mim e falou que essa criança se chama Nair. É o meu tesouro. Eu vou te emprestar esse tesouro. Cuida bem dela. E se foi. Aí então, quando a criança nasceu e era uma menina, eu dei o nome a ela de Nair. O Divaldo, na descrição, né, que a senhora fez, lembrou muito da mãe. E eu conto essa história, né, assim, até porque é uma pessoa a quem nós respeitamos imensamente, para dizer, né, assim, que toda vez que nós ainda tivermos, né, enquanto nós tivermos uma dificuldade no mundo, enquanto nós tivermos sopa de papelão, nós não podemos nos ver tranquilos. Nós temos que nos ver indignados e tomar a iniciativa de ajudar de alguma forma. E nós ainda temos, né, muita miséria não atendida. Então, assim, Lincoln mencionou na abertura, né, o projeto, é um modo, né, da gente mitigar a dor do outro. E a gente aqui, né, faz mais uma lembrança, né, assim, que é de Kardec. E vocês certamente se recordam no Evangelho segundo o Espiritismo, que, né, na proposta kardeciana, que fora da caridade não há salvação. E nós estudávamos, né, um certo tema dentro da obra de Joana, que obviamente nos remetia à questão da caridade, que não tem dúvida, né? Assim, atendimento a essas misérias é uma forma de caridade, não é a única, mas é uma forma. E a reflexão foi, como assim, né? Fora da caridade não há salvação. E então ali ficou bastante claro, né? Assim, e eu queria só elaborar com vocês um pouquinho, que é o seguinte: nós nós estamos muito próximos, né, a maioria de nós, da nossa origem, né? Assim, nós ainda estamos mais perto dos homens da caverna do que da situação de anjos. Então, assim, nós ainda temos dentro de nós muito forte o instinto de sobrevivência, que é a origem do egoísmo. E certamente, né, assim, a caridade é o oposto do egoísmo. E como assim, fora da caridade não há salvação? Né? É que, assim, é possível para vocês que vocês, escutando a história da sopa de papelão, ficassem tocados pela história. Então, na medida que a gente se move no pouco que a gente já consegue fazer, eu estou treinando, estou me exercitando a abandonar a situação de egoísmo que nos prende ao nosso passado, que nos prende à situação de seres egoístas. Então, fora da caridade não há salvação, pode ser traduzido assim: sem esses pequenos exercícios de caridade que nós precisamos fazer, eu não consigo me libertar da sombra do meu ontem.
Então, fora da caridade não há salvação. Eu tenho que, no pouco que eu já posso fazer, preciso fazer. Preciso começar para esse processo de libertação que nós estamos nos referindo. Aí, né, adentrando exatamente, né, na questão, o tema nosso é a libertação do sofrimento, mas Jung usa essa expressão aí, né, a superação do sofrimento. E ele, na sua obra, né, Cartas, ele fala isso aí. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Muitas vezes, né, que a gente tenta resolver as coisas com fármacos. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando. E aprendemos isso somente com Jesus, né, com o Cristo crucificado. Aqui a gente usa a superação, né, e ele usa a figura de Jesus, e a gente pode pensar, né, Jesus sofreu? Eu acho que sim, né? Mas ele superou, né? Assim, ele tomou uma decisão, né, de vir até o mundo para justamente nos apoiar a superar as nossas dificuldades, né? A proposta de um novo mundo é isso, né? A superação das nossas dificuldades, que começa dentro de cada um dos nossos corações, mas ela vai, pouco a pouco, contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. E Joana de Ângeles, no Homem Integral, ela... perdão, eu fui no caminho errado aqui. Ela faz uma proposta, né? Uma terapia que, no livro, ela expõe 4 passos simples, difíceis de serem dados, mas simples de serem entendidos. Aí o primeiro, né, esse texto é do Homem Integral, para que todos saibam. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica. Por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Então, assim, ó, eu vou dar um momento, né, para vocês pensarem nas pessoas com quem vocês ou têm ou tiveram dificuldade de relacionamento. Pessoas difíceis. Ou pessoas que são, de fato, perseguidores da humanidade, né? Podem pensar em alguns aí. Todas essas pessoas tiveram alguém na vida deles, mesmo que seja na vida espiritual, que o amavam ou a amavam com o mais terno dos amores. Hitler, o Gengis Khan, né, o Tamerlão, né, o livro Gregório, né, o livro Libertação de André Luiz conta, né, a história de Gregório. Espíritos difíceis, tormentos da humanidade. Pois bem, esses tinham alguém que os amava. E se a gente pensar, né, assim, mesmo essas pessoas difíceis que a humanidade conheceu, eles tiveram um fiador no momento da sua decisão pela reencarnação. Esse fiador, às vezes, era um ente querido, às vezes era o anjo da guarda, né, o espírito protetor, mas que os amavam. Então, sempre, né, tem alguém que ama essas pessoas difíceis.
Então, às vezes, assim, eu tenho que lembrar que essas pessoas têm gente que os ama, né? Que querem o bem deles. E aí eu tenho que olhar para esses e buscar copiar o comportamento desses, buscando também amar essas pessoas difíceis. E ela, Joana, vai escrever: a visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Ou seja, quando eu passo a ter uma visão favorável a uma pessoa difícil, de fato, o que acontece é eu favoreço a que essa pessoa melhore o seu comportamento. Tem uma história muito interessante, né, de Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, que ele conta, assim, que havia uma classe de alunos, eles fizeram uma experiência com estagiários que davam aula. E falaram, olha, os alunos foram divididos numa classe A e outra classe B. A classe A, elas, né, por um critério, são os alunos melhores. A classe B é que os outros. E então, ele conta que daí 4 meses, 5 meses, eles fizeram um teste com os alunos e descobriram o seguinte, que realmente a classe A estava tendo um desempenho marcadamente melhor do que a classe B. Acontece que eles não eram melhores, eles só foram ditos aos professores que eram melhores. Então, assim, eles tiveram uma visão, os professores em treinamento, tiveram uma visão de que aqueles alunos eram melhores e tratavam os alunos como melhores. Os alunos passaram a se comportar como melhores. Então, muitas vezes, né, assim, nós ficamos diante dessa questão, que assim, nós temos pessoas difíceis ao nosso lado. Tratá-los como pessoas melhores pode parecer difícil. Mas como espíritas, eu tenho que lembrar que dentro dele mora o potencial de ser, né, algo parecido com Jesus, né, o ser crístico que mora dentro dele. Então, sempre tem que lembrar que ele pode, sim, melhorar, e a nossa visão positiva sobre aquela pessoa favorece, é incrível, mas favorece um melhor comportamento da parte dele. Experimentem isso aí. E tá aí, né? Ela, Joana. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico, preventivo, em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. Então, assim, na medida que eu vou tratando bem as pessoas, isso sim é uma vacina, né, contra as dificuldades que sejam provocadas por outros. E certamente, como nós dissemos agora há pouco, é um enorme de um incentivo para que a pessoa melhore. Então, ter uma visão positiva sobre o outro, mesmo que seja uma pessoa difícil. Aí tem um segundo passo. Identificar e estimular traços de bondade do caráter alheio. Muito bem. Né? Todas as pessoas, você também, né? Temos todos defeitos e qualidades. Né? Se você se identifica muito com os defeitos, você começa a ver os defeitos no outro. Mas,
como eu disse, todos temos defeitos e qualidades. O desafio, no segundo passo, é reconhecer, né, essa pessoa tem tais qualidades. Trabalhadora, bastante detalhista, né? Olhar quais são as qualidades da pessoa. Quando você identifica as qualidades, diga, você tem tais qualidades. Estimule, né? Elogie. Né? Nós somos muito econômicos no elogiar, porque ao elogiar, nós temos a impressão que estamos nos diminuindo. Não tem nada a ver. Quando você estimula o crescimento desses lados positivos, né? Ela fala aqui dos traços de bondade, você estimula essa pessoa a melhorar-se, inclusive nos pontos negativos que todos temos. Então, é assim, o Alquinda de Oliveira, né, quando veio as primeiras vezes aqui em São José, ele falava, né, o reforço positivo. Você identifica o lado bom da pessoa e reforça esse lado. E, aos poucos, a pessoa vai superando as suas dificuldades que todos temos. E Joana, opa, perdão, estou com uma dificuldadezinha aqui. Não há solo, por mais sáfaro, por mais improdutivo, que tratado não permita o vicejar de plantas. Em todo sentimento existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça, por sujeira, né, e pedregulhos. Então, assim, ó, nós sempre podemos identificar nessas pessoas o terreno fértil para o lançamento de sementes, que é exatamente a parábola do semeador, né? Como espíritos imortais que somos, nós sempre guardaremos as boas sementes e o solo tratado permitirá o vicejar, né, das plantas cujas sementes foram lançadas. E ela termina. Os indivíduos que se notabilizavam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades em que eram exímios. Então, assim, os mais perigosos nazistas eram muitas vezes bons pais, amantes, né, assim, da família. Ou seja, mesmo as pessoas mais difíceis, na nossa visão de agora, têm traços que podem ser destacados e podem ser a tábua de salvação em muitas das circunstâncias. Me ocorreu agora, né, uma lembrança. Para quem leu Nosso Lar, vai se recordar, né, que quando André Luiz desencarnou, ele pleiteia, né, um trabalho
Eduardo? Eduardo, eu acredito que o seu microfone esteja desligado. Se você puder dar uma olhadinha aí, por favor. Espero que seja recente isso. Foi recente, o pessoal já acusou aqui, mas acredito que não tenha interrompido. Eu vou voltar aqui à sua apresentação, tá? Obrigado. Tá legal. Está vendo? Bom, aí o terceiro passo está aí, né? Quando nós formos agredidos, né, e muitas vezes o perdão ainda não está próprio de nós, usar a compaixão, né? É o primeiro degrau, né, para a gente controlar as nossas emoções. Não desejar o retorno da agressão que às vezes nós padecemos ao outro, né? Me sentir que eu não preciso mais da raiva. Então, quando nós conseguimos esse domínio, eu não permito cair na mesma faixa de desequilíbrio do agressor. Então, isso me mantém sobranceiro e impede, né, assim, que eu entre, como ela diz, em sintonia com a cólera e seus seguidores, né, os famanazes. E aí, essa é um dos métodos, né, de impedir que o sofrimento apareça, né, em nós. E, por fim, né, no quarto passo, o amor tem que ser uma constante na existência do homem. Que é o servir ao outro de Schweitzer, né? Eu tenho que fazer com que esse amar, que significa o servir, o trabalhar, o perdoar, a humildade que a gente se referiu, seja sempre presente na nossa existência. Quando eu chego nesse momento, eu me decido por não mais sofrer. Onde o amor chega, o sofrimento bate em retirada. E ela, Joana, vai dizer isso aí. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas, altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. O amor instaura a paz, irradia a confiança, promove a não-violência, estabelecendo a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando distâncias e os suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É por isso que o grande ensinamento de Jesus foi o amar. Eu estabeleço um novo regime de ligações, um novo regime de relações uns com os outros na humanidade, se eu aprendo a amar. Se eu aprendo a amar, a miséria na humanidade bate em retirada. O sofrimento se evapora. Então, esse é a proposta, né? É o amar, que vai permitir que a gente se liberte do sofrimento. E ela, Joana, termina. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas de seus impulsos benéficos. Sem ele, sem o amor, a vida perde o sentido, a significação. Puro, expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana.
Ou seja, de fato, né, assim, o que Schweitzer tinha de muito diferente, que permitia que ele atendesse a 40 pessoas em situações precárias, numa temperatura tremendamente quente, como eu disse, equatorial, sem paga alguma, como missionário, era o amar, né? Era a vontade de servir que ele se refere. Então, nós terminamos, né, assim, com 3 lembranças. 2 de Schweitzer e uma que vocês vão reconhecer. Sucesso não é a chave para a felicidade. Felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, você será bem-sucedido. Então, assim, quando você ama o que você está fazendo, você não se cansa. Assim, você suporta, você aprende a fazer melhor. Quando você vai se dedicando àquilo, é natural que você alcance sucesso. Então, é interessante, né? Assim, se você ama, o indicador aí para Schwartz é que você é feliz. Quando você ama o que você está fazendo, você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz. Essa é a primeira. Mas tem uma outra, né, tão bela quanto o nosso início lá dele mesmo. Eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei. Os únicos entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuraram e encontraram como servir, né? É a proposta, mais uma vez, em que o amar também significa servir. E a nossa lembrança final, que vocês bem conhecem, né? Quem é o autor dessa frase? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aí, né, o autor da frase. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de nós estarmos juntos, falando sobre essas ideias do amar, do servir, do nosso processo de libertação de malhas que tecemos para nós mesmos de sofrimento no nosso passado. À medida que nós aprendemos a amar, nós nos libertamos dessas teias. Fica a lembrança de Jesus, a quem nós oraremos agora, nesse convite em que nos recordamos dele, das suas propostas amorosas, dizendo a ele: Senhor, sabemos que ainda necessitamos de ti. Inspira-nos, Senhor, mais uma vez, para que a tua recomendação encontre ressonância em nossos corações e saibamos compartilhar com todos aqueles que estejam conosco na jornada, seja na forma do serviço, seja na forma do perdão, seja na forma da abnegação, da dedicação sem fim, que é a tua proposta para um mundo melhor, para um mundo em que todo sofrimento bata em retirada. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais que nos inspiraram na atividade, ampara-nos e fortalece-nos, ficando conosco agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela sua belíssima exposição da noite de hoje. Volto a falar novamente, é uma alegria para mim receber um amigo tão especial aqui nas nossas noites de live do Centro Espírita Divino Mestre. E tenho certeza que a sua mensagem foi uma mensagem muito positiva para o momento, né?
e uma lembrança muito poderosa, eu acho, para a gente, porque num país como o nosso, em que muitos ainda sobrevivem à base de sopa de papelão, a gente tem muito trabalho pela frente, muitas oportunidades de servirmos e sermos felizes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lincoln. Um grande abraço a todos. Uma excelente noite. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo que acompanhou a nossa página do Facebook, a exposição desta noite. Carmen, lá do Japão, Elba, Alex de Góes e Vanessa. Muito obrigado à presença de todos vocês. Nós retornaremos às nossas exposições na noite de sábado, no mesmo horário, às 20 horas da noite. Obrigado e boa noite. Eu vou deixar aqui um último recado para vocês.